Você já se perguntou se animais podem pensar e planejar ações no futuro? Neste vídeo, nós vamos nos aprofundar na mente animal. Nós vamos entender se certos comportamentos poderiam ser sinais de que eles realmente pensam no futuro. E nós vamos entender o papel da memória prospectiva, a memória de pensar para frente, de pensar no futuro, e também das redes de modo padrão no funcionamento do cérebro de nós, humanos, e dos outros animais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Nós, seres humanos, temos a sensação distinta de sermos capazes mentalmente de pré-experimentar eventos futuros. Nós prontamente e continuamente fazemos planos para objetivos futuros. Muitos pensam nessa orientação de pensar cognitivamente no futuro como um dos nossos feitos de cognição, de habilidade mental mais avançados e únicos. A cognição orientada para o futuro, esse pensar no futuro, em certo sentido, apresenta um quebra-cabeça para a ciência cognitiva. O futuro não existe, é algo que ainda irá acontecer. O futuro ele não pode influenciar um comportamento ou um pensamento atual de um animal. Noções como previsão ou orientação futura são meras metáforas do domínio espacial. E lembrando que esse aqui já é o 8º vídeo de uma série de vídeos aqui do canal que nós estamos falando mais sobre a mente animal, a cognição animal, e nós já falamos anteriormente sobre o viajar de volta ao passado, se os animais conseguem pensar no passado. Então depois confere lá essa série de vídeos que ficou bem legal. A cognição ela é sempre baseada na causalidade passada. Os produtos da evolução, aqui nós pensamos no sentido evolutivo dos animais. A ontogenia da história de vida daquele animal e as experiências de vida que cada um deles tiveram. Ao mesmo tempo, antecipar e influenciar resultados de algo que ainda vai acontecer está no centro da cognição e provavelmente a principal razão pela qual a cognição evoluiu para poder antecipar situações e planejá-las. A pesquisa e o debate sobre a cognição que é orientada para o futuro tem girado estreitamente em torno do que é chamado de sistema cognitivo episódico, e também da famosa viagem mental no tempo. A viagem mental no tempo descreve a capacidade de se projetar o seu eu, a sua perspectiva mental de si próprio, no seu passado, em eventos que já aconteceram, e lembrar ou reviver eventos específicos da sua história de vida. Ou então, aqui nesse caso deste vídeo que nós estamos falando, se projetar em um futuro pessoal e imaginar ou pré-experimentar eventos que ainda vão acontecer. E lembrando que sobre viagem mental nós já temos um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre essa teoria, depois confere lá que é bem legal. Shuttleworth observa, em primeiro lugar, que nunca podemos saber como são as experiências mentais de outra espécie. E que, em segundo lugar, que a busca por uma resposta, se sim ou se não, para saber se qualquer processo cognitivo é exclusivamente humana, distrai da cognição de quais componentes de um determinado processo cognitivo as espécies podem compartilhar entre si e por que isso pode acontecer. E vamos começar por entender uma dessas estruturas cognitivas, o que é chamado de padrões de ações fixos. O comportamento que é orientado para o futuro, que é a gente pensar e planejar o que vai acontecer, não requer necessariamente pensar no futuro. Os chamados padrões de ações fixos podem acontecer, por exemplo, por uma sugestão sazonal. A construção e a formação de ninhos, a hibernação, a migração, são comportamentos clássicos que são orientados para o futuro, nos quais não há nenhuma evidência de que exista um planejamento ou mesmo uma consciência nesses animais de um futuro. Mas esses comportamentos eles são controlados por mudanças no fotoperíodo, na alteração de luminosidade, na temperatura e também nos hormônios desses animais. Fabry, em 1916, ele relata liricamente os seus experimentos com a vespa cavadora, a Bembex, cujo comportamento materno de suprir constantemente a sua larva com moscas parece ser impulsionado apenas pela entrada do seu ninho.
Que essa mosca, ela vai e sempre dá novos alimentos para que a sua larva possa se desenvolver. Que ela faz um buraquinho, bota o ovo e depois ela coloca lá uma presa para que quando essa larva nascer possa comer essa presa. Se a entrada do ninho ela for destruída, ela não reconhece mais e nem responde mais a sua larva. Mas ela pode até pisar a sua larva e a empurra para fora do caminho na sua busca frenética pela entrada do ninho. Padrões de ações fixos são comportamentos relativamente inflexíveis. Muitas vezes eles são extremamente elaborados, que têm consequências no futuro daquele animal, como essa questão do planejamento para poder hibernar ou a questão de fazer ninhos, mas para a qual não há nenhum senso de futuro necessariamente por parte do organismo que está fazendo aquele comportamento. Ele não precisa pensar, eu preciso fazer um ninho. E aí entra num outro aspecto aqui que são as associações aprendidas. Outras respostas orientadas para o futuro podem surgir como uma consequência de um estímulo que prevê de forma confiável uma recompensa, resultando em uma resposta condicionada que ela não precisa de uma resposta cognitiva elaborada. Os exemplos clássicos incluem os cães que salivam ao som de uma campainha que prevê a chegada de comida, e também de ratos que aprendem a associar o apertar de uma alavanca com a entrega de comida. Adams e Dixon, em 1981, demonstraram que o comportamento aprendido por associação, essa questão de associar o som com a comida, por exemplo, ele pode ser direcionado a certos objetivos. Eles mostraram que os ratos podem ter em mente o resultado não apenas da comida que eles vão receber, mas da comida específica que eles vão comer quando eles pressionam uma determinada alavanca. Os ratos eles parariam de pressionar a alavanca se a recompensa fosse desvalorizada, sugerindo que eles têm a recompensa alimentar específica em mente, e eles podem perder o interesse em obter uma recompensa uma vez que o seu valor fosse reduzido. Então, se eles costumavam receber uma recompensa, uma comida melhor, mais gostosa, quando eles apertavam a alavanca e depois começa a receber uma pior e não muito boa, eles não vão mais apertar aquela alavanca. A suposição nisso é que essa ação do rato apertar a alavanca, ela não demonstra um pensamento no futuro. A visão da alavanca simplesmente estimula uma representação mental na mente do animal de que ele vai receber uma recompensa. Essa é a associação mental que ele faz. Os animais também podem aprender rapidamente associações de tempo com lugar e usar essas informações para decidir quando e onde procurar os alimentos. Em uma série de experimentos muito elegantes desenvolvidos por Beebeck e de seus colegas, os toutinegras de jardins, essa ave bonitinha, receberam uma escolha de quartos para visitar a partir de um compartimento central que todos estavam, com comida disponível em diferentes momentos do dia em cada quarto. Eles descobriram que as aves aprenderam rapidamente, em apenas 7 tentativas, qual sala visitar quando, com base na hora do dia. Experimentos de mudança de relógio demonstraram que esse aprendizado de tempo associado a um lugar, eles aprenderam que naquela hora a comida vai estar naquela sala, era controlado pelo ritmo circadiano endógeno do animal. O ritmo circadiano é o ritmo de temperatura, sabe quando você está sentindo vontade de dormir quando é de noite? Isso é parte do ciclo circadiano que nós temos. E agora nós entramos num próximo aspecto do pensamento do futuro, que é o que é chamado de memória prospectiva. A memória prospectiva, justamente essa memória de pensar coisas futuras, ela está incluída aqui porque é uma medida em humanos que requer alguma forma de pensamento futuro. No entanto, há uma diferença entre a maneira como ela é medida em humanos e em animais. Memória prospectiva ou codificação prospectiva em animais, ela é comumente usada para se referir ao uso de um animal de uma memória de curto prazo, de algo que aconteceu recentemente, ou de um trabalho em tarefas que envolvem atrasos entre o estímulo e a oportunidade de responder. Quando a gente fala que atraso entre estímulos é no sentido de ele poderia aquela questão da alavanca e da recompensa. Quando é imediato, apertou a alavanca, já tem recompensa. Quando tem atraso, apertei a alavanca, demora 15 minutos, 1 hora para poder ser entregue a recompensa. Por exemplo, ratos eles podem aprender a visitar todos os tipos de áreas que tem dentro de um labirinto, todos os seus braços dentro de um labirinto.
Para fazer isso, eles podem usar uma representação dos braços, né, dos braços do labirinto que eles já visitaram, que é a sua memória retrospectiva. Ou eles podem fazer também uma representação dos braços das áreas que ainda vão ser visitados. E isso é memória prospectiva. Thorpe e os seus colaboradores, em 2004, resumem a memória retrospectiva como se referindo ao que um animal viu até se deparar com uma escolha. E memória prospectiva é se referindo a uma escolha que um animal antecipa que ele precisa fazer. O caminho que esse animal fez até ele chegar numa bifurcação do labirinto, isso é memória retrospectiva. A partir do momento em que ele vai escolher para cá ou para cá, isso já é uma memória prospectiva, é que ele está antecipando para que lado ele vai. A memória prospectiva mede a capacidade de um animal de reter respostas a serem feitas em um curto intervalo de tempo. No entanto, Thorpe e os seus colegas ressaltam que isso é diferente do termo usado quando é aplicado em humanos, quando é entendido como uma forma de memória de longo prazo, referindo-se a lembrar de realizar uma ação em um momento do futuro apropriado. Tipo quando você pensa que você tem que ter uma reunião daqui a um mês e você já se põe nessa reunião daqui a um mês no futuro. A diferença importante é que em experimentos com animais, o contexto da tarefa em teste solicita explicitamente que o animal desempenhe uma ação, enquanto isso não ocorre em tarefas de memória prospectiva humana, porque para o humano imaginar-se numa reunião daqui a um mês, ele não precisa fazer uma ação no agora para que a gente saiba que ele pensou isso. E aí um próximo elemento importante nisso que nós estamos discutindo aqui é o pensamento semântico futuro. O pensamento semântico futuro é a capacidade de formar cenários e projeções definidas no futuro, que não envolvem imaginar-se pessoalmente experimentando o evento. Esses podem ser cenários de conhecimento geral que vão ocorrer novamente. Por exemplo, o que provavelmente acontecerá quando você chegar a um aeroporto para embarcar em um avião. Então você não necessariamente precisa pensar que você vai ter que chegar numa entrada, que você vai ter que passar por uma porta, que você vai ter que passar pelo guichê. Todas essas coisas, não necessariamente você precisa estar nelas, mas você sabe que tem lá. Eventos futuros específicos, por exemplo, saber que haverá eleições gerais no ano que vem. Isso que você sabe que de 4 em 4 anos vai ter eleição, você não precisa se imaginar votando. Ou então eventos pessoais, como saber que você especificamente precisa fazer visita no dentista. Você sabe que isso é uma ação que precisa ser desempenhada, mas não necessariamente você se vê diretamente ali naquela ação, sabe? Que precisa ser executado, por exemplo. Geralmente esses tipos de pensamentos são baseados em um script, em uma história, e eles derivam-se de memórias semânticas e memórias episódicas. Lembrando que sobre memória semântica e memória episódica, nós já temos aqui no canal um vídeo sobre isso, depois confere lá. A memória semântica pode incluir informações temporais sobre quando os eventos ocorreram, mas sem a sensação de tê-los vivido pessoalmente. Tipo essas informações sobre a eleição, sobre quando determinado presidente foi eleito, você sabe que foi eleito presidente em determinado ano, mas você não necessariamente precisa ter vivido aquela eleição, estado lá, ou mesmo ter votado. O pensamento semântico futuro é definido em um futuro semântico, conceitual. O conceito de um futuro tem um significado semântico, mas ao contrário do pensamento futuro episódico, ele não envolve uma viagem mental no tempo, e os indivíduos não se imaginam no futuro. Então, já que isso parece bem complexo, né, qual é a diferença entre memória e uma previsão mental, realmente? À primeira vista, a diferença entre memória episódica e previsão episódica é claro. As memórias, elas são sobre o passado, e as previsões são sobre o futuro. No entanto, essa dicotomia merece alguma consideração e ponderação, né? Porque pode influenciar a nossa visão sobre o que é a orientação futura na cognição. Lembre-se de que o futuro não é uma coisa que existe, e portanto ele não pode influenciar a cognição, enquanto que o passado existe, para nós no momento em que nós estamos atualmente. E apenas através das coisas que aconteceram no nosso passado é que a nossa cognição pode existir, porque todos os nossos eventos, todas as nossas memórias compõem o que nós pensamos e a forma como nós pensamos. Muitas evidências sugerem que a memória episódica são meras reconstruções de eventos passados,
e não são reproduções exatas do que aconteceu no seu passado. Previsões episódicas são obviamente construções também mentais, com base em alguma coisa que aconteceu antes na vida daquele indivíduo. Existe uma grande sobreposição entre esses dois tipos de construção, entre algo que aconteceu no passado e algo que vai acontecer no futuro. Alguns argumentam que a principal vantagem evolutiva do sistema episódico é permitir justamente planejar o futuro. Klein observa que as próprias memórias que nós temos são para o futuro. Uma questão relacionada é se alguém precisa saber, isso é importante, né? Que uma determinada construção que aparece na mente dela, uma forma de pensamento, é sobre o futuro ou é sobre o passado. Ou é suficientemente saber que aquilo aconteceu ou não. É um pouco complexo, mas pensa. Você pensar numa determinada ação que precisa ser feita, por exemplo, comer. É tão importante assim saber se aquilo aconteceu no passado, vai acontecer no futuro? Dependendo do momento de vida daquele indivíduo, ou o que está levando em consideração nessa pontuação, não é necessariamente importante saber isso. De fato, pelo menos teoricamente, parece que nada impede que um organismo careça completamente de uma representação de uma temporalidade, de uma diferenciação entre futuro e passado, desde que isso atue sobre consequências benéficas para o indivíduo. Desde que, por exemplo, não faça diferença para aquele indivíduo saber se o que ele planejou, por exemplo, comer, se isso é passado ou se isso é futuro, porque ele vai comer, por exemplo, né? Uma situação bem simplória aqui. Existem boas razões neurobiológicas para supor que muitos animais compartilham habilidades para formar construções perceptivamente separadas, de uma forma semelhante àquelas fornecidas pelo o sistema episódico mental. Os seres humanos não parecem ter estruturas cerebrais radicalmente diferentes ou caminhos associados a simulações mentais ou habilidades episódicas muito diferentes de outros animais. Mentalmente falando, estruturalmente falando, né? Simular comportamentos e percepções sobre o mundo, sobre as coisas que acontecem, provavelmente tem raízes antigas no cérebro. Allen e Fortin argumentam que o sistema episódico remonta neurobiologicamente ao ancestral de todos os mamíferos, aves e répteis. Revisando a literatura sobre as regiões e vias relacionadas ao sistema episódico em animais, que são as regiões do hipocampo, a região do para-hipocampal e do córtex pré-frontal, com os seus equivalentes no caso das aves, eles identificaram propriedades semelhantes, pelo menos entre todos os mamíferos e aves. E aqui nós temos esse exemplo de, aqui em vermelho estamos a área do córtex pré-frontal, que são justamente a área mais importante para o aspecto da cognição. E além da questão do córtex pré-frontal, nós temos também a região do hipocampo, destacado aqui, e aqui mais para baixo, e a região do giro para-hipocampal, também bem próximo da região do hipocampo. Há comparações anatômicas do hipocampo das aves com a região para-hipocampal, com a região do neocórtex associado, que no caso das aves é a crista ventricular dorsal aviária, e o córtex pré-frontal, que no caso das aves é o nidopálio caudotele aviário, demonstram uma semelhança estrutural muito significativa. Nessa imagem nós temos a comparação das estruturas cerebrais dos animais. Na primeira linha nós temos no caso dos humanos, e a gente vê primeiro o hipocampo com todas as suas dobras, depois a gente passa para o para-hipocampal, e depois nós temos a região do córtex pré-frontal. Embaixo nós temos o caso dos primatas não humanos, e aí nós temos a mesma coisa. Aqui nós temos primeiro o hipocampo, a região do hipocampo dos primatas não humanos, destacando a sua histologia, que é bem parecido com nós humanos. Depois nós temos a região do para-hipocampo, que são uma estrutura mais ou menos bem semelhante com a nossa humana. A porção das áreas do neocórtex, que são essas dobrinhas que temos na região do córtex pré-frontal, são também parecidas com a região dos humanos. E aqui nós temos já o córtex pré-frontal, mesmo especificamente, no cérebro, anatomicamente, essa região, que também são uma porção muito parecida.
E no caso mais embaixo, nós temos os rodentes, né, os roedores no geral, que aqui nós já temos uma diferença um pouco maior no hipocampo, que ele tem menos essas dobras, né? Então ele tem menos áreas encefálicas de superfície. E aí nós vemos que o cérebro fica liso. E na região do para-hipocampo, nós temos também as mesmas estruturas, mas numa conformação um pouquinho mais diferente. E aí, quando a gente tem as regiões do neocórtex, a gente já não vê mais aquele monte de dobraduras, como tem no caso dos primatas. E aí, a região do córtex pré-frontal ela é um pouco menor, mas também está ali presente. E mais embaixo, nós temos já o caso das aves. E aqui no caso das aves, a estrutura do hipocampo ela é um pouco mais diferente, não tem muito dessas dobras, mas também tem as estruturas parecidas com a de nós mamíferos. Já as áreas do para-hipocampo, elas estão presentes também ali na região do cérebro, mas de uma estrutura um pouco diferenciada. Na região do neocórtex, nós também temos uma porção significativa do cérebro das aves, mas ela não tem também muitas dobras. E já na região que seria equivalente ao córtex pré-frontal das aves, que é o nidopálio, ela está aqui circulada mais no meio, que aí ela já não está na frente do cérebro, né? Como seria aqui na cabeça, né? Aqui na testa. E isso tudo demonstra como é parecido e como é semelhante. Que, novamente, é um indicativo de que não há razões para que esses animais não possam pensar no futuro. Os autores não afirmam que todos esses animais têm o que é tecnicamente definido nos seres humanos como um sistema episódico de memória. Em vez disso, os autores sugerem que esse tal sistema ele teria facilmente evoluído a partir de estruturas que todos nós, animais, possuímos, estruturalmente, que são, né, como nós já vimos na anatomia, muito parecidas, e são capazes de representar a função espacial do onde aquilo aconteceu. De fato, essa parece ser a função mais antiga da região do hipocampo, que também é uma região que existe nos peixes teleósteos. Enquanto isso, a chamada rede de modo padrão, o fluxo de memórias e os devaneios do cérebro enquanto o animal está acordado, é que em humanos essa região está associada à viagem mental no tempo, mostrou-se existir também em ratos, macacos e chimpanzés. A rede de modo padrão, que é o DMN, é um conjunto de regiões cerebrais amplamente distribuídos na região do córtex parietal, temporal e frontal. E aqui nós temos esse esquema de onde estão essas regiões do DMN. Todas essas regiões que vocês veem aqui coloridas em laranjas e em vermelhos são regiões cerebrais associadas a essas funções, principalmente associadas à teoria da mente, que nós já vimos falando aqui ao longo desse tempo. E a teoria da mente ela é fundamental para o desenvolvimento do desenvolvimento de crenças sobre o seu próprio eu, sobre o desenvolvimento do seu próprio self, o desenvolvimento da região da prospecção, que é essa região aqui em vermelho mais para baixo, está sendo mostrada nessa porção aqui do cérebro, e desenvolvimento de moralidade, de autobiografia mental. Tudo isso são as áreas que são ativadas no cérebro quando são pensadas e trabalhadas essas questões. Essas regiões elas demonstram reduções na atividade durante tarefas que exigem atenção, mas elas aumentam a sua atividade em várias formas de cognições complexas, muitas das quais estão relacionadas à memória e também ao pensamento abstrato. Informações importantes sobre o papel dessa região do DMN na cognição vieram de pesquisadores que foram motivados a investigar as suas aparentes ligações com a memória. Esses pesquisadores descobriram que a atividade do DMN aumenta quando os participantes pensam sobre si mesmos ou se envolvem em certos tipos de cognição social. O DMN também estava implicado na imaginação de eventos no futuro ou no passado, estados conhecidos como viagem mental no tempo, e também na construção de cenas, que é justamente a capacidade de criar uma cena espacial, mas somente dentro da sua própria mente. E não deixe de se inscrever aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal, porque o nosso próximo vídeo dessa série nós vamos falar justamente sobre a memória semântica e o pensamento do futuro. Se você gosta desse tema e gosta de pensar mais sobre como funciona a nossa própria mente, a mente dos animais, não deixe de se inscrever aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Eu vou deixar o vídeo anterior da nossa série de vídeos na qual eu falo mais sobre o pensamento animal. Vejo vocês neles e até mais!